Então, bom dia. Edição diária, portanto matinal, da Cor do Dinheiro, do dia 8 de Abril do ano da graça de 2019. Eu já te reparei que há pessoas em direto, como já perceberam, estou num clima tropical. Aliás, peço desculpa, vocês aí estão com frio, estão com chuva, e eu estou aqui com um tempo belíssimo. Já percebeu também, estou em Maputo. Bom, houve aqui um problema com telecomunicações, como sabe é frequente quando eu faço as coisas daqui, mas queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, estou aqui a estrear um equipamento novo hoje, que é o telemóvel Hyundai P30, gentilmente cedido pela Hyundai, para fazer os próximos vídeos, e vou estar as próximas semanas e mesmo meses a trabalhar com este equipamento. Em segundo lugar, alertar-lhe que estou num sítio onde normalmente há dificuldades com 3G, e com as telecomunicações e, portanto, se acontecer alguma coisa, já sabe. Em terceiro, pedir-lhe desculpa, já disse, estou aqui num clima tropical, estou aqui de mangas de camisa, mas também aqui é feriado e, portanto, também por isso é que estou com este ar descontraído e com a barba por fazer. Aproveito para pedir desculpa por isso, até pela inveja que isto causa, naturalmente. Bom, vamos lá então à agenda de hoje, que é uma agenda muito extensa, porque, como sabe, mesmo longe do país, hoje em dia a gente acaba por descobrir tudo, o que se passa desse lado. Vamos, naturalmente, ao período antes da ordem do dia. E para dizer o quê? Bom, eu estava a ver a imprensa portuguesa do fim de semana e descobri uma coisa interessante, entre aspas. É que aquele secretário de Estado que levou o primo para o governo e que esteve caladinho nos últimos meses, no meio daquela polémica toda, e foi preciso um artigo do Observador para espoletar e agravar o problema, este secretário de Estado, dizia eu, afinal já tinha prevaricado noutra matéria. Qual é que foi? Recorda-se no ano passado, quando houve aquela crise sobre as residências dos deputados e dos governantes para receber o subsídio quando as pessoas estão longe de casa. Bom, ao que tudo indica, pela imprensa do fim de semana, percebemos que a pessoa em causa já tinha reincidido, ou seja, não era o primeiro problema. Era a segunda vez que já acontecia um problema com esta pessoa, ou seja, além da história do primo no governo e de estar caladinho e não dizer nada, já tinha estado presente naquela polémica dos subsídios. Bom, como você percebe, já é uma sucessão de casos. E é uma sucessão de casos que leva a perguntar quem está acima destas pessoas porque é que não fiscaliza melhor as situações. Repara um pormenor. Se eu tiver na minha equipa ou no meu grupo uma pessoa que já teve algum problema do ponto de vista ético, a primeira função que eu devo ter, a primeira preocupação que devo ter é fazer uma verificação minuciosa do que é que se passa com essa pessoa, e nomeadamente as decisões, admitindo que, depois de uma situação dessas, a pessoa deve continuar em funções públicas. Portanto, não percebo como é que se reincide nesta matéria sem que quem está cá acima, nomeadamente o Ministro do Ambiente, não ter mandado verificar com muito cuidado as credenciais deste senhor. Porque, repare, basta ter prevaricado numa questão de alteração de residência para receber o subsídio para eu começar a duvidar sobre o caráter ético daquela pessoa e daquele cara em que ela está. Bom, primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá aqui à agenda. Eu li no IDO hoje que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso querido Presidente da República, mais conhecido por Ticelito, aqui por estas paragens, aqui em Angola, diz que quer, aliás, vi no Expresso e vi umas declarações hoje no I, assim é que é, no fim de semana. Diz que quer as famílias, como é que é? Fora de todos os gabinetes do governo. Bom, está a ver como é que nós somos. Temos esta tendência para ir do 8 ao 80. Primeiro, não havia problema nenhum. Primeiro, era tudo natural. Primeiro, o que conta não é o problema de relações familiares, é a qualidade e a competência das pessoas. E de repente, de um momento para o outro, quando a coisa se agrava, descobrimos que afinal não é bem assim. E que afinal a questão das relações familiares também conta. Bom, o nosso Presidente da República diz ao vídeo hoje que, bom, é com estas coisas depois se agravam os populismos e o diabo 4. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a única pergunta que fica por fazer é porque é que o Presidente da República acordou tarde para esta matéria. Porque toda a gente se recorda, e ouviu na semana passada e nas semanas anteriores, o Presidente aliado do problema. E como não queria chatices com o Governo, ter dito que afinal era um problema de competência, não era um problema de famílias. Como se vê, não é. E agora, a reboque dos acontecimentos, ele vai atrás também. Bom, isto diz muito mal, não só da oportunidade, e até porque, repara, o Presidente da República não é propriamente um ingênuo, não é?
é o analista por excelência. Ele continua a ser o mesmo analista que na TV durante anos, durante 10 anos, fez aqueles comentários. E, portanto, percebeu perfeitamente o problema. Qual é o ponto aqui? É o eleitoralismo. Naturalmente, as eleições estão no horizonte, é preciso começar a preparar a reeleição, de maneira que hoje pode-se dizer uma coisa e amanhã dizer-se outra. Finalmente, o último ponto do Prisões de Ordem do Dia, o Correio da Manhã, na sua manchete de hoje, diz que a banca está a apertar os calos ao nosso querido empresário Joe Brado. Querido, entre aspas, não é? Eu desejo-lhe boa sorte, porque, segundo você se recorda, na semana passada no Parlamento, aquelas audições sobre a Caixa Geral de Depósitos, houve alguém, salvo erro, que foi o Oliveira Rego, o ROC do banco, novo banco, que disse que desejava boa sorte aos bancos que têm empréstimos para cobrar a João Brado. Eu não sei o que é que isto quer dizer em linguagem técnica, mas há uma linguagem de cidadão comum que quer dizer assim: vai ser muito difícil, não é, chegar lá. Ora, como você conhece os meandros da justiça portuguesa, como você conhece os meandros destas coisas, já sabe que há muita gente que deve dinheiro aos bancos, continua para aí a circular, a fazer uma vida faustosa e sossegada, sem que não lhes aconteça nada. Portanto, eu sinceramente também espero que a banca tenha sorte nestes processos que vai mover a Joe Brado, até por uma razão. É porque se não pagar ele, paga você, não é? Paga você, pago eu, a Joaquina, a Fátima, o Eduardo, o José e toda a malta que paga impostos em Portugal. Ou seja, o chamado Zé Pagante, como dizia a minha falecida mãe, que dá pelo nome também de contribuinte. Bom, vamos lá então à agenda a agenda de hoje. Temos 820 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Aproveito para dizer também, para aqueles que me têm inscrito, quer dizer que às vezes não recebem os comunicados, está em direto e por aí adiante. Olha, não posso fazer nada por isso porque, como sabe, o Facebook, dia sim, dia não, acaba por alterar as regras e depois às vezes limita a comunicação de quem está em direto e as partilhas e o diabo 4, portanto é uma coisa com a qual nós temos que viver. Aproveito também para dizer que mais tarde ou mais cedo vamos começar a fazer emissões em direto aqui no Facebook e além do Facebook no YouTube. No YouTube, aliás, já estamos com a matéria já atualizada, com as secções já atualizadas, pode dar lá um saltinho para ver que os vídeos ficam lá sempre disponíveis. Bem, primeiro ponto então, conversa de fim de semana e conversa de sexta-feira, ainda aí em Portugal, que o Partido Socialista está aterradíssimo com o impacto destas questões das relações familiares na opinião pública. Bom, há duas perguntas que tenho para fazer. Antes de todo este problema se ter colocado, as pessoas não pensaram no problema. Pelos vistos, não. E eu vou-lhe dizer porque é que os governos chegam a este ponto. Isto não tem nada a ver com esquerda nem com direita. Isto tem a ver com todos que exercem o poder. Que é, há uma certa altura em que as pessoas começam a pensar que são impunes. Ou seja, fazem tantas e não há ninguém que os fiscalize. Seja um Parlamento eficaz, seja uma Presidência da República ainda mais eficaz, seja também as sondagens, que depois continuam a dar os governos em alta e por aí adiante, e depois quem está nos governos entusiasma-se. E entusiasma-se para o lado errado. Isto acontece com todos. E então começam a tomar decisões porque sabem que aquilo não tem impacto nenhum na sua popularidade, não tem impacto nenhum na sua imagem. Mais tarde ou mais cedo a coisa dá para o torto. Bom, eu acho que chegámos a essa situação. E porquê? Porque, repare, há quantos meses ou há quantos anos se fazem alertas para a questão de amiguinhos, círculos muito fechados, famílias, pessoas ligadas à mesma família que ocupam cargos-chave na estrutura do topo do Estado. Aliás, houve um jornal no fim de semana que disse que nesta questão das relações familiares e dos amiguinhos, do círculo mais estreito, esta brincadeira, no caso de António Costa, já vem desde a Câmara Municipal de Lisboa. Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque conheço as pessoas que trabalharam com António Costa, conheço as pessoas que trabalham com António Costa e conheço o próprio António Costa. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma. O que a mim me choca é como é que a opinião pública levou tanto tempo a perceber isso. E agora, naturalmente, isto começa a ter impacto nas sondagens. E qual é o problema aqui? É que internamente há pessoas, uns que são indefetíveis do Primeiro-Ministro e continuam a achar que não há problema nenhum. Outros que são mais cautelosos e dentro do próprio partido têm 2 dedos de testa e já começaram a questionar o chefe do governo sobre, vocês vejam lá o que é que estão a fazer, porque isto caiu mal na opinião pública e caindo mal na opinião pública tem efeito naquilo que são as sondagens. Primeira pergunta, só acordaram agora? Azar. A segunda pergunta é que isto não vai melhorar. Ou seja, vai piorar. Porquê? Porque o cidadão comum, quando olha para isto, fica com aquela sensação, e nesse aspecto o Presidente da República tem razão, que é aquela sensação populista, que é assim, estes tipos são todos iguais, não é? Quando se trata de estarem no poder, protegem sempre os seus amiguinhos, as pessoas mais próximas, as pessoas do círculo mais próximo,
mas também em família. Ora, isto passa a imagem de nepotismo. E, sobretudo, passa a imagem de nepotismo o facto de, durante meses, as pessoas terem dado a chamar a atenção para o assunto e ninguém ligar nada. E, de repente, de um momento para o outro, já se vai para o Parlamento fazer aquelas figurinhas de bom, deixa-me lá pedir à Comissão Parlamentar desta matéria da transparência, o raio que o parta, que legisle ou clarifique estas matérias. Não é um problema de Comissão de Transparência, é um problema de ética e é um problema de bom senso. O drama disto tudo é que nem toda a gente tem bom senso e depois as coisas acabam como nós estamos a ver. Bom, primeiro ponto esgotado, vamos lá ao segundo. Aliás, vamos trocar o terceiro pelo segundo. É assim, lembra-se que falei ainda agora na questão na Comissão da Transparência do Parlamento. Olha, foi esta comissão que António Costa fez referência na quinta-feira no debate quinzenal, recorda-se? Que o Primeiro-Ministro dizia assim, bom, nós temos que pedir à Comissão de Transparência que defina quais são os limites nestas matérias de nomear familiares para o Governo. Primeira pergunta, é mesmo preciso pedir à Comissão de Transparência? Ou devia haver aqui uma questão de bom senso? Ou devia haver aqui uma questão de ética? Deviam prevalecer questões de ética? O ponto é esse. Não é preciso que a gente vá recorrer a comissões de transparência. Quando as pessoas têm bom senso e quando, sobretudo, quando são guiadas por aquela coisa que gosta muito de chamar em Portugal, sobretudo a esquerda, que é ética republicana, isso devia ser suficiente para julgar estas situações. Bom, pelos vistos não é. E o Primeiro-Ministro recorreu a ela, à Comissão de Transparência, para dizer que, bom, isto devia ser o farol que nos devia guiar nestas matérias. Primeiro, não devia, como você sabe, já aqui falei. Mas agora, a questão é outra. Já reparou que na semana passada ficámos a saber que foi esta Comissão que deu luz verde ao facto de tirar aquelas restrições a deputados que trabalham para sociedades de advogados. Ou seja, os deputados podem trabalhar nas sociedades de advogados, mas manter relações profissionais com o Estado. Bom, eu não conheço maior sinal de promiscuidade do que esta situação. Bom, quem é que a deixou passar? Ora, vou lá, a Comissão de Transparência no Parlamento. Agora diga-me uma coisa, você acredita mesmo que qualquer decisão nesta matéria seja impoluta desta Comissão? Você acredita mesmo que, se esta Comissão se pronunciar sobre aquele assunto, como sugeriu o Primeiro-Ministro, isto resolve o problema? Não resolve, porque isto é um problema de falta de vergonha, está a ver? Porque não pode haver maior sinal de promiscuidade do que a eliminação das restrições que foram decididas na semana passada. E agora, guess what? Adivinhe lá. Quem é que foi o responsável principal por estas questões? O Bloco Central, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Diga-me uma coisa, está a ver porque é que os cidadãos olham para isto cada vez com mais desconfiança? Está a ver porque é que o Presidente da República devia ter pensado no assunto mais cedo, antes de falar, é com situações destas que se exacerba o eleitoralismo? Pois é, e o populismo é por situações destas, mas elas têm que se prevenir, não é remediar, como aconteceu aqui neste caso. Terceiro ponto, vamos lá então à questão do descongelamento das carreiras. Como sabe, nós tivemos um problema nos últimos meses, que é para não dizer nos últimos 2 anos, que foi um agudizar das tensões entre o Governo, nomeadamente o Ministério da Educação, e os sindicatos. O nosso querido Mário Nogueira, querido entre aspas, não é? A mim não me é querido em nada, mas enfim. Recorda-se do problema. Os sindicatos queriam 9 anos, mais 2 meses ou 4 meses e por aí adiante. E o Governo deu 2 anos. Bom, durante meses tivemos as outras áreas especiais da administração pública a questionar a decisão do Governo. E, portanto, também queriam comer à mesma mesa. E você recorda-se dos cálculos que na altura foram feitos. Só para os professores, se fosse dado aquele tempo que eles queriam, eram cerca de 600 milhões de euros por ano. Bom, somando isto, os polícias, os juízes e por aí adiante, nós teríamos um acréscimo de despesa, atenção, despesa corrente, ou seja, despesa que é sobretudo constituída por salários, de cerca de 1.000 milhões de euros por ano. Responda-me lá, aonde é que você vai aumentar impostos para cobrir esta coisa? Bom, o Governo recusou-se a dar aquilo aos professores, como sabe, até acabou por atribuir 2 anos e 9 meses, e, às tantas, olhou para as outras carreiras especiais da administração pública e diz assim, bem, vamos ter que tentar resolver isto também. E o que é que fez? Foi buscar uma solução parecida com a dos professores para as outras carreiras especiais da administração pública. Bom, sabe quanto é que isto representa de acréscimo de despesa corrente do Estado até 2021? É só fazer contas. 1.312 milhões
de euros. Eu vou repetir. 1.312 milhões de euros. Isto é o acréscimo de despesa todos os anos para o Orçamento do Estado. Isto quer dizer que o Estado vai ter que arranjar receita fiscal. Está a ver porque é que o Primeiro-Ministro da semana passada dizia que não podia baixar os impostos. Não é para fazer mais investimento, é para estas marmeladas. Repare, o acréscimo por ano a mais são 1.312 milhões de euros. De onde é que vem este dinheiro? Naturalmente de impostos, contribuições, taxas e taxinhas. Percebe? É por esta razão que você pode contar com um aperto fiscal, ou seja, carga fiscal cada vez mais elevada. Não foi só em 2018, em 2019 também vai acontecer. Precisamente por isto. Você dirá, está bem, mas é injusto não desbloquear carreiras na administração pública. Eu também acho. Agora, o que eu acho é que isto devia ser uma análise global, devia ser acompanhada de uma reforma da forma como se faz aumentos, progressões na administração pública em Portugal. Não é? Porque não é só aumentar, não é? Nós estamos a criar outra vez aqueles desequilíbrios na administração pública que existiram nos últimos 40 anos. E, portanto, estar a fazer estas coisas sem uma reforma da organização do Estado e da forma como se progride no Estado, que não devia ser por antiguidade, mas devia ser por mérito, isso é que devia ser a nossa preocupação fundamental. Porque senão nós chegamos àquela situação em que agora aumenta-se 1.312 milhões de euros, daqui a 3 anos aumenta-se outro tanto, e um dia destes, se houver uma recessão, uma desaceleração económica pronunciada, com os impostos a falharem, o que é que acontece? Lá estamos outra vez com um déficit acima dos 3%. E com o crescimento da dívida pública, que neste momento só está, entre aspas, no 120% do produto interno bruto. Está a perceber qual é o problema? O problema é este. Bom, ponto seguinte. Quarto ponto. No fim de semana, olha, mais de 1.000 pessoas em direto, obrigado pelo apoio ao canal Acordo do Dinheiro. No fim de semana, estava a ver com aquela pompa e circunstância à volta da inauguração do primeiro navio oceânico dos estaleiros navais de Viana do Castelo. E fiquei espantado. Não vi aquela malta da Comissão de Trabalhadores, dos sindicatos, ali à porta, a gritar, a gritar palavras de ordem, a dizer que queria a renacionalização dos estaleiros. Não vi aquela malta. E repare, era isso que andavam a fazer há 4 anos. Espera aí, perderam a pica toda? Então, o Francisco Louçã não dizia, mais uma camada de pensadores, entre aspas, não é? Pensadores não têm nada, à esquerda, que diziam que os estaleiros navais de Viana do Castelo iam desaparecer com a privatização. Para já nem sequer houve uma privatização, houve uma subconcessão ao grupo dos irmãos Martins, Carlos e Jorge Martins, não é? Portanto, não é sequer uma privatização. Mas a pergunta fica, então não querem reverter isto? E já agora, a pergunta também vale para o Sr. Primeiro-Ministro. É que não sei se reparou, estava tudo de smoking, de lacinho, a ouvir a Sra. Carla Bruni, mais aquele rapaz dos Bandemónio, o Pedro Brunhosa. Estavam todos ali a ouvir aquilo e de repente olhei para aquilo e a pensar assim, onde é que esta malta anda? Então, há 5 anos já eram todos críticos desta solução. Há 5 anos isto ia dar cabo dos estaleiros de Viana do Castelo. E de repente, de um momento para o outro, estão aqui a celebrar o primeiro navio oceânico, não é? Que já tem viagens marcadas e utilização marcada para os próximos 3 a 5 anos. E já agora, a malta está ali sabendo que já está em encomendas para mais de 3 destes navios. Não percebo. Está a ver a falta de vergonha, não é? Destes trastes, está a ver? Chega a este ponto. Já agora, por falar nos estaleiros navais de Viana do Castelo, você lembra-se do camarada José Mário Costa, aquele inefável autarca de Viana do Castelo, há 5 anos, a figura que ele fazia? Não é? Chorava baba e ranho, obviamente, total fingimento, a dizer que era a morte dos estaleiros de Viana do Castelo. Eu vou-lhe pôr aqui uma fotografia que a minha Cristina Miranda, aqui no Facebook, colocou no fim de semana, que é o autarca de Viana do Castelo a pôr uma coroa de flores em cima de uma mesa, a dizer que aquilo era a morte dos estaleiros de Viana do Castelo. Bom, este senhor, que não tem vergonha na cara, estava tranquilo e sereno, agora, na cerimónia de lançamento do navio oceânico. É preciso não ter vergonha. Isto é tipicamente português. É preciso não ter vergonha para fazer figuras destas. Ele devia estar ali neste momento a pedir desculpa por todos os disparates monumentais que disse durante aqueles 12 meses que durou aquele cenário, aquele folhetim à volta da privatização dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Bom, vou deixar, já vamos com 22 minutos desta conversa, vou deixar a questão do número de camas dos hospitais, que foi outra promessa, mais a história dos médicos de família, promessas estão por resolver para o dia da manhã. Para o final, venho pedir desculpa por causa dos problemas de comunicação que houve logo no início da transmissão. Eu devo estar aqui nas próximas semana e meia, portanto vão ter que maturar a partir daqui. E para o final vou pedir aquilo que peço sempre, olha, coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais, por aquilo que você ouve aqui não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, diretamente de Maputo. Fique bem, amanhã às 8 da manhã estarei aqui consigo. Obrigado, bom dia.